doces vibrações de paz. Durante o largo período da história da humanidade, os fenômenos mediúnicos, eles estiveram presentes. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos perceber que na época da primitividade, quando o ser humano surgiu aqui na Terra, o homem selvagem, ele se comunicava com os chamados mortos. Nas cavernas onde eles viviam, eles muitas vezes colocavam no lugar daqueles que já haviam partido para o mundo espiritual um seixo, uma pedra, ou mesmo um objeto daquele que havia falecido, como uma lembrança, para que a presença pudesse ser evocada. Os egípcios, na grande civilização antiga, cultuavam a morte. Eles acreditavam que o faraó, que era o representante de Deus aqui na Terra, podia regressar a qualquer momento para poder novamente governar o seu povo. E por isso mumificavam os faraós e os sepultavam juntamente com seus pertences. Na Grécia Antiga, os grandes filósofos, todos eles falaram a respeito da imortalidade da alma, em especial a figura de Sócrates, o homem que pôde dividir a história do pensamento filosófico, porque ele descobriu que o ser humano aqui na Terra é muito mais do que um corpo, é um ser que pulsa, é uma mente. Ele descobriu a psique humana, que além da vida física, existe uma vida extracorpórea. E por acreditar nessa realidade, foi perseguido e foi levado à morte. Contam seus biógrafos, especialmente Platão, que ao ser julgado, ele foi condenado pelo juiz a tomar a cicuta, um veneno capaz de matar 10 cavalos. E quando ele recebeu o veredicto da sua morte, ele começou a sorrir diante do juiz. E o juiz então lhe disse: não entendeste? Tu vais morrer. Meritíssimo, mas todos nós vamos morrer um dia. Mas eu vou mandar te matar. Meritíssimo, o Senhor vai me desculpar novamente. Mas pode ser que antes que o Senhor me mande matar, o Senhor morra. E o juiz, temendo morrer, logo enviou Sócrates para a prisão. Naquele mesmo dia, Sócrates foi visitado por um dos seus discípulos, chamado Críton. Na prisão, Críton, ajoelhado aos pés do seu mestre, lhe disse: temos saudades de ti e desejamos que tu possas sair da prisão. Sócrates olhou para Críton e disse: mas quem está preso? Mestre, não é hora de filosofar. Veja as paredes, as grades, tu estás dentro de uma prisão. Presa são as pessoas lá fora, nas suas imperfeições, nos seus vícios. Sócrates está livre. Onde Sócrates pensar, ali ele estará. Mas como o filósofo que estava diante do seu mestre não queria filosofar, Críton logo disse: mas, Senhor, hoje à noite tu vais fugir da prisão. Nós desejamos que tu estejas ao nosso lado para continuarmos a ensinar, a buscar o sagrado dentro de nós, a iluminação interior, a honestidade, a dignidade. Mas como conseguiram fazer isso? Perguntou Sócrates. Ah, Senhor, nós, aqueles que te amamos, ajuntamos as nossas joias e subornamos o guarda, e ele irá deixar a porta da prisão aberta. Naquela época já havia suborno. E foi naquele instante
E Sócrates disse a Criton: tu não estás sendo novamente um bom filósofo. Tu pensas que eu vou fugir da prisão, sabendo que um guarda foi subornado para me libertar, para depois falar de honestidade e dignidade? Mas, mestre, tu vais morrer. Quem vai morrer? Sócrates. Sócrates é imortal, jamais morrerá. E ele, no dia seguinte, pela manhã, foi levado à praça pública. A sociedade grega estava presente. E quando o soldado entrou com a taça, trazendo veneno para que ele pudesse tomar, o soldado lhe disse: tu tens, Sócrates, 1 hora para contemplar a beleza de Atenas. Ele sorriu e disse: para que eu quero 1 hora se eu tenho a eternidade? E tomou até o último gole. Ele começou a se debater no chão por causa do veneno que entrou na corrente sanguínea. E Criton, que tudo assistia, furou a guarda grega, veio em direção a Sócrates, pegou no colo e disse: mestre, onde queres ser enterrado? Nas estradas ermas de Atenas, no templo de Delfos, ou na grande praça do mercado, aqui na Ágora, onde deseja ser sepultado? E Sócrates, retornando, já sem forças, ele disse: o corpo joga onde quiser, porque Sócrates não está mais nele. E não morreu, se libertou. Se libertou do corpo físico e retornou à pátria espiritual, a tarefa do dever cumprido. Na China multimilenária, ainda nos dias da atualidade, os parentes cultivam a memória dos mortos, chamados avoengos. Dentro dos lares tem altares, onde eles fazem as suas orações, recordam dos seus antepassados, buscando neles orientações. Mas é no Evangelho de Jesus que nós encontramos o ápice da mediunidade. Porque Jesus é o médium de Deus. Jesus, este ser incomparável, que ao chegar aqui na Terra, pôde nos trazer a sua mensagem de amor. E desde a Anunciação, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, a sua mãe, eis que ele é bordado a sua existência com os fenômenos da mediunidade. É por nós muito bem conhecida a passagem que o Espírito, o anjo Gabriel, apareceu a Maria para afirmar o compromisso dela para a vinda de Jesus aqui na Terra. Tu serás a mãe do Messias, do grande libertador. E ajoelhada aos pés do anjo entre lágrimas, aquela jovem camponesa da cidade de Nazaré, ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mais tarde, quando Jesus chega à terra na cidade de Belém, é sobre a estribaria, em meio aos animais domésticos, que uma estrela começa a brilhar para anunciar a sua chegada no solo terrestre, fazendo com que de longe pudesse vir os 3 reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra, em homenagem ao grande rei dos judeus. É também através de um fenômeno mediúnico que José, o pai de Jesus, tem um sonho, um encontro com o anjo Gabriel, que lhe pede para que pudesse fugir das terras de Belém ou das terras de Israel para o Egito, porque algo iria acontecer a fim de poder salvar a vida de Jesus. E logo depois a partida para o Egito daquela família, eis que Herodes manda matar
a todos os varões, a todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Quando Jesus inicia as suas atividades missionárias aqui na Terra, já com 30 anos de idade, é por meio de um fenômeno mediúnico, de estendendo as mãos nas águas para poder transformá-las em vinho, na transmutação da matéria. Eis que Jesus inaugura uma nova era para toda a humanidade. Quando nós estudamos as páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que a vinda de Jesus aqui na Terra é marcada por fenômenos mediúnicos de toda sorte. Desde a comunicação com os espíritos benfeitores, até com os espíritos menos felizes, aqueles chamados demônios, nas páginas do Novo Testamento, quando Jesus cura a tantos endemoniados, aqueles que estavam envolvidos pelas malhas da obsessão, e através da autoridade moral de Jesus, pôde libertar a tantos. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus andou sobre as águas. Jesus acalmou a tempestade. Jesus apareceu no 3º dia a Maria de Magdala, depois da sua crucificação, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, e ainda a Tomé, o apóstolo que havia duvidado, para que ele pudesse meter o dedo nas chagas, a fim de poder ver para crer. Mesmo depois da morte de Jesus, os fenômenos mediúnicos ainda iriam ocorrer, quando no transcorrer da história, tantas e tantas vezes, o mestre incomparável da Galileia iria retornar, aparecendo aos seus seguidores, dando-lhes os direcionamentos para a sua existência. No entanto, muito embora, conforme nós percebemos, a mediunidade seja presente na história, ela foi muito mal compreendida. Foi perseguida, especialmente do século V ao século XV, durante 10 séculos da história, na terrível Idade Média, ou a Idade das Trevas. Quantos milhares de pessoas, homens e mulheres, foram levados à morte por causa de fenômenos mediúnicos, por se levantarem contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que na época era dominante, e por se rebelarem diante de algumas situações, trazendo as comunicações mediúnicas, eram considerados hereges, queimados vivos, decapitados, sofrendo os mais diversos tipos de sacrifícios. No entanto, foi aqui nos Estados Unidos, em dezembro de 1847, que as questões da mediunidade iriam ter a sua transformação. Era o mês de dezembro, no pequeno vilarejo de Hydesville, no Rio Condado de Wayne, em Nova York, quando uma família protestante mudou-se para aquele vilarejo. Era uma família protestante que vinha de terras distantes. Eles alugaram uma casa que era tida como mal assombrada, uma casa de madeira. Kate e Margaret eram as 2 jovens, de 11 e 13 anos. O pai pastor, a mãe dileta frequentadora da igreja. E quando chegaram naquela casinha muito simples em que iriam morar, logo à noite os fenômenos começaram a ocorrer. A casa trepidava, fazia barulhos muito estranhos. E por mais que a família orasse, buscando o recurso divino para afastar o demônio daquele local, os barulhos pareciam aumentar, quanto mais eles oravam. Numa noite, entretanto, já no ano de 1848, próximo do mês de março,
A senhora Fox acordou com um estrondo vindo do quarto das suas filhas. Assustada, ela correu em direção. E quando chegou no quarto das meninas pela madrugada, Kate e Margaret estavam assentadas sobre a cama. Jovens, adolescentes, elas estavam entusiasmadas. E disseram: mamãe, nós conseguimos falar com o Senhor Pé Rachado. Era como elas chamavam o demônio. A mãe arregalou os olhos e disse: mas minha filha, o que é isso? Veja, mamãe, veja o que nós conseguimos fazer. E então elas batiam 2 palmas e 2 estrondos se faziam. Elas batiam 3 palmas, 3 estrondos se faziam. Elas batiam 1 palma e um barulho se repetia. A mãe então perguntou: se amanhã nós chamarmos os nossos vizinhos, este fenômeno vai ocorrer exatamente igual? E um estrondo bem alto se fez, como a dizer que sim. No dia seguinte, pela manhã, como os vizinhos não gostam da vida alheia, todos eles vieram para ver o que estava acontecendo. Todos estavam reunidos do lado de fora do casebre da família Fox. E a senhora Fox, acompanhada das suas 2 filhas, repetiu o fenômeno para que todos pudessem ver. E todos aqueles que tinham medo do demônio passaram a se comunicar com ele. E começaram a fazer perguntas muito interessantes. Eu vou me casar, eu vou ser feliz, eu vou ter filhos. Parecem exatamente as perguntas que nós queremos fazer aos espíritos nos dias de hoje. O fato que uma batida era para dizer sim, 2 batidas era para dizer não. E rapidamente o fenômeno começou a ficar conhecido em toda a América, especialmente aqui nos Estados Unidos. Grandes estudiosos e cientistas foram a Hydesville para poder pesquisar aquele fenômeno. Entre eles, um estudioso chamado Isaac Post. Quando Isaac chegou na casa da família, ele resolveu desafiar aquela força. Começou a fazer perguntas mais inteligentes e desejava que frases pudessem ser formadas. Para isso, ele utilizava-se do alfabeto. Falava as letras do alfabeto. E todas as vezes que aquela força queria que aquela letra fosse utilizada para formar uma palavra, fazia um estrondo. Ele anotava a letra, e assim sucessivamente, até formar palavras e frases. Podemos imaginar quanto tempo demorava para escrever uma frase inteira. Mas foi através deste método que ele descobriu que não se tratava do demônio. Se tratava de um espírito. Um homem que havia sido morto naquela casa, um mascate, chamado Charles Rosman. Ele havia sido assassinado pelos moradores anteriores para lhes roubar o que ele possuía. E agora ele retornava para comprovar a vida depois da morte. A partir deste dia, 31 de março de 1848, eis que o fenômeno saiu dos Estados Unidos e começou a viajar pelo mundo, especialmente na Europa. Nos grandes salões parisienses, na França, mesas de 3 pés, sem que ninguém colocasse as mãos, começavam a bailar, se levantavam do chão, e nos grandes salões se movimentavam, trazendo alarde para toda a sociedade francesa. Até que eles vieram descobrir que também podiam se comunicar com aquela força, fazendo perguntas, 1 batida sim, 2 batidas não. Durante 4 primaveras consecutivas em Paris, estes fenômenos ocorriam. Os jornais de toda a Europa comentavam a respeito do fenômeno das mesas girantes. Mesas que se comunicavam com os moços e com as raparigas que estavam presentes naqueles bailes,
respondendo aquelas mesmas perguntas fugazes do dia a dia. Foi quando alguns pesquisadores começaram a se interessar por aquele fenômeno. Começaram a realizar algumas reuniões em casas de família para poder pesquisar um pouco mais o que levava aquelas mesas a se movimentarem. Entre eles, um grande estudioso da época, chamado Fortier. Fortier começou a realizar muitas reuniões na sua residência e resolveu convidar um dos seus amigos íntimos para poder participar daquela reunião. Era o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo, escritor, que havia estudado com Pestalozzi no castelo de Verdun, na Suíça. Era um eminente escritor em Paris, muito conhecido, juntamente com a sua esposa Amélie Gabrielle Boudet. Quando o professor Rivail foi convidado a participar daquele fenômeno, ele sorriu e disse: mas será que eu vou acreditar que uma mesa destituída de cérebro e de inteligência possa responder perguntas? E diante da insistência do amigo, eis que um dia, exatamente na última terça-feira de maio do ano de 1855, na mansão da Madame Plenet-Maison, em Paris, na França, eis que o professor Rivail foi participar. E quando ele estava sentado no lugar de destaque, que foi oferecido para que ele pudesse se acomodar, e ele viu a mesa se levantar, sem ninguém colocar as mãos, resolveu estudar o que estava acontecendo. Ele utilizou de diversos métodos para poder descobrir exatamente o que era. Primeiro acreditou que era fruto do magnetismo. Ele estudava Mesmer, o grande magnetizador daquela época. Ele acreditava que aquele fenômeno ocorria por causa da energia das pessoas, que fazia com que a mesa pudesse bailar. Mas a energia do magnetismo não era inteligente e, portanto, não podia responder a perguntas. Achou que era fruto da eletricidade. Recentemente descoberto, ele achou que a eletricidade fazia a mesa se mover. Mas a eletricidade também não tinha inteligência. E através de diversas experiências que foram aos poucos sendo desenvolvidas, ele descobriu que, em verdade, se tratava dos espíritos. Homens e mulheres destituídos do corpo físico que queriam se comunicar. E foi a partir daí que o professor Rivail começou a realizar perguntas inteligentes. Mas não se contentava em fazer aquelas perguntas inteligentes apenas numa casa. Ele começou a visitar diversos locais que ocorriam os mesmos tipos de fenômenos e fazia as mesmas perguntas em locais diferentes para pessoas que não se conheciam. Ele começou a notar que as respostas eram praticamente idênticas. E foi a partir de então que ele resolveu codificar aquelas respostas em um livro. E a 18 de abril de 1857, na livraria Danty, na Galeria de Orleans, em Paris, ele lançou o Livro dos Espíritos, a primeira obra basilar da doutrina espírita, com 501 perguntas à época, porque a primeira edição ela era bem compacta, as 501 perguntas que ele havia realizado. E rapidamente, o interesse por aquela nova doutrina se espalhou nos corações de Paris. E Kardec, o professor Rivail, que havia assumido o pseudônimo, porque ele não queria que as pessoas comprassem o Livro dos Espíritos por causa do seu autor, mas por causa do conteúdo da obra, começou a enfronhar-se um pouco mais nos estudos para poder descobrir um pouco mais a respeito daqueles conceitos. E o Livro dos Espíritos, na sua terceira edição, recebeu as perguntas que hoje nós conhecemos, as 1019 questões.
Como se tratava de uma pesquisa muito ampla, Allan Kardec, como pedagogo, ele percebeu que as partes de O Livro dos Espíritos, eram 4, deveriam ser subdivididas em novas obras. E foi assim que no ano de 1861, ele lançou o segundo livro, O Livro dos Médiuns, que é o maior tratado que nós temos falando sobre mediunidade. Porque foi Kardec, por meio dos seus estudos, que deu dignidade à mediunidade. A mediunidade não é uma posse da doutrina espírita. Conforme nós vimos, ela sempre foi vivenciada em diversos círculos, em diversas civilizações. O que a doutrina espírita fez foi compreender o fenômeno mediúnico. E neste livro, o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar direcionamentos muito seguros para o exercício da mediunidade com Jesus. Vamos encontrar uma mensagem que se encontra na obra, onde o espírito Joana d'Arc, que foi um espírito que, quando encarnado aqui na Terra, vivenciou experiências mediúnicas notáveis, pôde nos trazer uma frase que ficou marcada. O indivíduo que nasce com a faculdade mediúnica é convidado a alcançar o mediunato, que é a mediunidade missionária, com Jesus, sendo ele o roteiro para que todos nós possamos seguir. Segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns. Alguns de forma ostensiva, outros nem tanto. A mediunidade ela está presente em todos os locais. Está presente no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós estudamos a história da Igreja, nós vamos perceber tantos santos, assim chamados, que se comunicaram com os mortos, muitos deles, inclusive, com Jesus. No seio do protestantismo, nós temos os pastores que falam em línguas que eles desconhecem. Um fenômeno muito bem estudado pela doutrina espírita, que é a xenoglossia, quando o médium fala ou escreve uma língua que não conhece. Como também no nosso movimento espírita. Quantos médiums? Médium da música, o médium da psicografia, o médium da evidência, o médium da psicofonia. A mediunidade, ela está presente em todos os locais. O indivíduo, quando desperta a mediunidade, que precisa aprender a canalizar para o bem. Porque o médium ou a mediunidade não é boa ou nem má. É neutra. Somos nós, aqueles que a possuímos, que damos o direcionamento segundo as nossas escolhas. A mediunidade ela pode aparecer na vida de uma criança, ela pode aparecer na vida de um adolescente, de um ser na fase adulta, ou mesmo já na senectude, quando o indivíduo está mais velho. Porque a mediunidade ela só desperta no momento que o indivíduo tem a necessidade do aprendizado. Porque a mediunidade é uma oportunidade de trabalho. Durante muito tempo acreditou-se que a mediunidade era um dom divino, em que Deus escolhia aquele para ser o intérprete do mais alto. Mas com a doutrina espírita nós compreendemos que em verdade os médiuns são os maiores devedores. Somos aqueles que temos mais compromissos para burilarmos o nosso ser, para aprendermos a lidar com essa energia que pulsa, canalizando-a para o bem. Porque geralmente a mediunidade ela é desperta na nossa vida de forma desequilibrada. O indivíduo começa a vivenciar experiências que lhe chamam a atenção, que lhe trazem dificuldades. E então ele quer compreender o que está acontecendo. E por isso busca informações, até encontrar os direcionamentos necessários. Ao encontrar a doutrina espírita, o médium encontrará respostas para lidar com aquela experiência. Caso não saiba lidar, poderá ter
grandes dificuldades, porque a dor é também um método de reeducação, para que o indivíduo ele possa meditar sobre a sua própria vida e possa retornar ao caminho do bem, já que um dia saímos da estrada real para entrar para os atalhos da vida. A doutrina, ela tem esse compromisso de nos orientar, de nos consolar, instruir, para realmente podermos canalizar as energias para o bem, pautada no Evangelho de Jesus, que nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. Muito embora respeitamos o trabalho de muitos que cobram pela mediunidade, é um direito que cada um possui, mas a doutrina nos ensina que a oportunidade que a divindade nos dá é para que nós possamos oferecer gratuitamente esta dádiva que possuímos como recurso de aprendizado e de crescimento espiritual para nós, muito mais do que para os outros. Porque às vezes o médium acha que é médium para poder ajudar os outros, mas na verdade o maior auxiliado somos nós mesmos, que somos os maiores devedores. Mas muitas vezes nós não sabemos compreender os fenômenos mediúnicos que acontecem conosco. Invariavelmente nas nossas casas espíritas, as pessoas chegam dizendo assim: eu quero ser médium, eu quero desenvolver a mediunidade, que é uma palavra que já foi alterada dentro do nosso movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira, por meio de diversos estudos, e especialmente com o concurso do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, demonstrou que ninguém desenvolve mediunidade. Porque ninguém pode desenvolver aquilo que não possui. Nós só podemos despertar e educar aquilo que nós já possuímos. Desenvolver mediunidade seria alguém que não tem nenhum compromisso mediúnico, que chega à casa espírita e vai desenvolver algo que não possui. É como alguém, por exemplo, que quer aprender a cantar, faz aula de canto, desenvolve a potencialidade do canto, trabalhando a sua própria voz. Alguém que aprende a tocar um instrumento musical, desenvolve a habilidade da música. Com a mediunidade, não. Ou se é, ou não se é médium. E como é que sabe? Ninguém tem uma estrela na testa dizendo: eu sou médium e não sou. É o próprio indivíduo é quem sabe. Porque às vezes nós queremos nos aventurar. Nós olhamos para alguém e dizemos: olha, você é médium. Os guias estão te cobrando. E é por isso que você está desequilibrado desse jeito. Se um guia cobra do médium a falta do exercício da mediunidade, é o guia que precisa de orientação. Porque se ele não respeita o médium que não deseja exercer a mediunidade, ele está precisando de orientação espiritual. Porque o médium, ele vai colher os frutos, mas não é o guia que vai cobrar. A própria vida lhe dá as experiências. A própria consciência do indivíduo cobra aquilo que ele deveria realizar e não está realizando. Às vezes as pessoas chegam desequilibradas na casa espírita por N fatores, e o atendente do atendimento fraterno olha e diz: isso é mediunidade. Mas como é que sabe? A pessoa, ela está vivenciando uma experiência difícil, ela pode estar com obsessão, ela pode estar depressiva, ela pode estar vivenciando N situações. Nós não temos como dizer ao outro se o que ele está vivenciando é distúrbio ou não da mediunidade. O próprio indivíduo vai analisar a sua própria existência para perceber se aquelas situações que está vivenciando é mediunidade ou não. Porque às vezes o indivíduo está no processo obsessivo e ele vê os espíritos, ele escuta os espíritos, e logo depois do trabalho de desobsessão, cessa
a comunicação com os espíritos. Então não era um fenômeno mediúnico, era um processo de vinculação obsessiva, onde havia tal ligação com o espírito que ele conseguia perceber a sua presença. É preciso tomarmos muito cuidado. Raul Teixeira, um dos grandes divulgadores da doutrina espírita no Brasil, ele um dia chegou a dizer que em muitas casas de alienados mentais há médiuns desequilibrados. Mas em muita casa espírita há loucos dentro das reuniões mediúnicas que não souberam lidar com as suas experiências, não souberam canalizar do modo mais conveniente. Foi por isso que o espírito Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, desde o ano de 1952, quando fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, no Brasil, trouxe uma proposta para Divaldo, que hoje também é utilizada pela Federação Espírita Brasileira, que está colocada num triângulo, onde na base ela colocou dois verbos: espiritizar e qualificar. E logo no topo do triângulo ela colocou o verbo humanizar. Nessa proposta triangular, que serve para a nossa casa espírita nas mais diversas tarefas, e na noite de hoje vamos trazer para a mediunidade, a benfeitora quer nos dizer que é preciso que na nossa casa espírita nós possamos espiritizar. É uma palavra um pouco estranha, espiritizar. Mas nós já não deveria ser espiritizada, não é uma casa espírita? É porque às vezes a casa espírita só tem um rótulo, só tem um nome, mas de espiritismo não tem nada. Porque aquele grupo não está vinculado com a proposta de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus. Vivencia interesses pessoais, muitas vezes canaliza as energias para outras atividades que não estão vinculadas à proposta espírita, que nos merece respeito, mas que não estão condizentes com a proposta que a nossa doutrina nos traz. É claro que muitas vezes, enquanto espíritas que somos, nós nos deixamos envolver pelos convites do mundo que está ao nosso derredor. E a casa espírita, ela precisa ter bases solidificadas. Não pode se perder no emaranhado de entendimentos e conhecimentos. É preciso realmente adentrar no grande oceano. O Espírito Camilo, também pela mediunidade Raul Teixeira, diz que o Espiritismo é um oceano. Nós, os espíritos, ainda estamos na margem. É preciso aprofundar o oceano para podermos conhecer um pouco dele. Na mediunidade, o estudo ele é fundamental. Porque ser médium não é sentar-se numa mesa para receber espíritos. Ser médium é muito mais do que isso. Ser médium é todo instante da nossa vida. É quando nós estamos no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho remunerado, nas ruas das nossas cidades, na nossa reunião de estudo. A todo instante o indivíduo está exercitando a sua mediunidade, lapidando o seu ser, porque nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, conforme nos ensina Paulo de Tarso. Os espíritos estão por toda parte. Aqui estamos rodeados por eles, muito embora muitos de nós não consigamos enxergá-los. Há até um livro lá no Brasil, muito curioso, infantil, chamado o seguinte: há espíritos no banheiro? Será que dentro do nosso banheiro estão os espíritos a nos verem nus tomando banho, fazendo as nossas necessidades fisiológicas? É uma pergunta muito curiosa de ser analisada, porque depende do nosso comportamento, depende da nossa mente, o espaço que nós abrimos para que os espíritos venham à nossa intimidade. Porque se nós abrirmos campo, eles estarão conosco. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, ele fala de casais que têm o exercício sexual
sem compromisso, muitas vezes do prazer pelo prazer, que são acompanhados de espíritos que absorvem as suas energias, participam com eles das atividades sexuais, sem nenhum tipo de respeito, porque os casais não se respeitam. Mas, ao contrário, casais com pelos benfeitores espirituais, para que espíritos menos felizes não adentrem o local no momento da atividade sexual. E no dia da fecundação, quando a mulher vai ficar grávida, os benfeitores aguardam o casal terminar o ato sexual para depois adentrarem, para realizarem o trabalho da vinculação do espírito que vai se reencarnar com a célula ovo, que será fecundada pelo espermatozoide. O estudo, ele é primordial no exercício da mediunidade, porque o médium é um filtro. Quanto mais limpo é o filtro, mais límpida é a água que dele sai. Quando a vela do filtro está suja, a água não é de boa qualidade. Mas quando nós lavamos o filtro e vamos limpando aquelas sujidades e os poros do filtro ficam limpos, a água sai mais pura. É exatamente assim que ocorre com o fenômeno mediúnico, porque os espíritos não entram no corpo do médium, como muitos acreditam. As pessoas ainda utilizam também uma palavra que precisa ser modificada. Fulano de tal incorporou o espírito. Fulano de tal está possuído, outros dizem. Ou ainda alguns que dizem, é um encosto que está do meu lado. Na verdade, às vezes, ela ocorre mente a mente. Perispírito. O do médium também entrecruza as informações e transmitem. Mas por que é que as pessoas acham que incorpora? Porque muitos médiuns videntes, quando olhavam para o médium que estava dando comunicações, ao invés de ver o médium, viu o espírito, porque estava justapostas as energias. Então acreditava-se que o espírito estava dentro do corpo do médium. Isso não é possível, porque quem habita o nosso corpo é o nosso espírito. Se outro espírito nos possuir, nós desencarnaremos, porque isso é impossível. Por isso que aquela palavra utilizada no Antigo e Novo Testamento, possessão, ela é substituída no Livro dos Médiuns por subjugação. É bem diferente. Porque a possessão era essa crença que alguém estava possuído por um espírito. E isso é impossível. Mas para nós compreendermos isso somente por meio do estudo, é preciso burilar o nosso ser com conhecimento, especialmente do Livro dos Médiuns. É por isso que nas casas espíritas bem orientadas, quando alguém começa a frequentar, nunca vai para uma reunião mediúnica na primeira semana, no primeiro mês. É preciso realizar um trabalho de estudo, de conscientização, para passar ao segundo passo do triângulo de Joana, que é a qualificação. É preciso qualificar. E quando nós falamos de qualificação do trabalho, nós não estamos falando de elitização, como muitas pessoas acreditam. Qualificar é tornar-se apto para fazer o trabalho. Quando nós nos qualificamos, nós nos prontificamos a fazer bem aquela atividade. E no movimento espírita, no trabalho mediúnico, mesmo quando somos qualificados, quantas dificuldades temos nas experiências, porque é o dia a dia que nos ensina. Por mais que nós estudemos o Livro dos Médiuns, as obras subsidiárias, que nos ensinam, por exemplo, a dialogar com os espíritos, nós temos aqui alguns dialogadores, as reuniões mediúnicas, é a experiência do dia a dia que vai nos ensinar. Não é um livro que vai ensinar, porque cada espírito é uma individualidade. Cada um de nós
temos uma história diferente, onde, como no consultório terapêutico, cada um terá uma necessidade diferente para o atendimento das suas necessidades interiores. No Brasil, existem muitas histórias que até trazem uma picada de humor no que diz respeito à mediunidade. Mesmo pessoas tendo qualificação, passaram por dificuldades muito difíceis. E outras sem qualificação alguma, que demonstram o quanto precisamos estudar. Nos idos tempos do Brasil, quando o espiritismo era muito perseguido, numa cidade do interior, havia uma casa espírita que estava passando por grandes dificuldades, perseguida pela cidade. E um dia eles receberam a visita na casa espírita do tesoureiro do Banco do Brasil. Naquela época, o tesoureiro do Banco do Brasil era uma autoridade dentro da cidade. Imagine o tesoureiro do Banco do Brasil na casa espírita para participar das reuniões, era uma honra para todos. E o presidente colocou assentado à mesa o tesoureiro para que todos pudessem ver a presença dele. Porque cidades do interior é algo curioso, ninguém fala mal da vida de ninguém. As pessoas sabem o que aconteceu, o que vai acontecer, o que nem aconteceu ainda, as pessoas já estão comentando o que vai acontecer. E no dia seguinte, o intuito era que toda a cidade comentasse que o tesoureiro do Banco do Brasil esteve presente na reunião espírita, para que outras pessoas também pudessem vir. E o presidente da casa, muito entusiasmado, ao final da reunião pública, convidou o tesoureiro do Banco do Brasil. Amanhã é a nossa reunião mediúnica. E nós gostaríamos muito que o senhor viesse. O tesoureiro arregalou os olhos e disse, mas eu não sou espírita. Eu vim conhecer hoje a casa, a reunião bem sensato, com bom senso o homem tinha. E o presidente disse, não, mas os benfeitores estão me intuindo, que nós temos essa mania de transferir dos espíritos o que é nosso. Os benfeitores estão me intuindo que você deve vir participar. E o presidente insistiu tanto que o tesoureiro ficou um pouco desconcertado. Disse, eu virei. E no dia seguinte, às 7h30 da noite, estava presente o tesoureiro do Banco do Brasil na casa espírita. Foi para a sala de reunião mediúnica. Os médiuns já estavam ali assentados, os vibracionais, todos muito irrequietos, porque o tesoureiro do Banco do Brasil estaria presente. Ele assentou-se no lugar de destaque à mesa, e todos aguardavam a chegada do presidente da casa, que não chegava. 15 para 8, 10 para 8, 5 para 8, e nada. Quando estavam faltando 3 minutos para as 8 horas, uma pessoa veio do lado de fora, cochichou no ouvido de alguém qualquer coisa. Quando a pessoa saiu, a médium abaixou os olhos e disse, lamento informar, mas o presidente da nossa casa espírita não vai poder hoje participar da nossa reunião mediúnica. Naquela casa onde haviam poucos trabalhadores, o presidente da casa espírita era o dialogador, o único que tinha. E a orientação que temos, que quando o dialogador falta da reunião mediúnica e não há outro para substituir, que naquele dia tem apenas o estudo e não tem a parte prática, já que não vai haver quem possa comunicar-se com os espíritos. E eles então começaram a fazer o estudo do Evangelho. Mas todos muito preocupados, porque o tesoureiro do Banco do Brasil veio para a reunião mediúnica e não ia ter reunião mediúnica, só o estudo. Quando terminaram de fazer o Evangelho, a supermédium, porque tem algumas casas espíritas que tem supermédium, são aqueles médiums superdotados, não sei quem inventou isso, mas existe. E então ela deu uma comunicação da pseudo-mentora, que através dela disse, hoje nós teremos a reunião mediúnica. Poderemos ficar muito tranquilos, porque o nosso irmão tesoureiro do Banco do Brasil é que vai dialogar com os espíritos. Ele só não desmaiou porque não teve tempo. Ele arregalou os olhos e disse, mas eu vou conversar com os espíritos. Não tem conhecimento nenhum da doutrina. E a benfeitora, que falava por meio da médium, disse, não, mas nós vamos intuir, meu irmão. Pode ficar tranquilo que nós vamos intuir. E ele, tremendo de medo, porque nunca tinha participado da reunião mediúnica,
Eis que a mesma médium que deu a comunicação para a pseudo-mentora, deu a comunicação a um espírito que parecia estar muito nervoso, falava bastante alto. E então, o tesoureiro do Banco do Brasil, que não sabia como se comportar, ficou olhando para um lado, olhando para o outro, levantou-se da mesa, aproximou-se da médium e disse em voz muito calma: meu irmão, seja bem-vindo. Eu não sou irmão de ninguém. Meu irmão, todos somos filhos de um mesmo pai. Eu já te disse que não sou irmão de ninguém. Mas, meu irmão, todos somos... Eu já te falei, e foi falando cada vez mais alto. O tesoureiro olhou para cima e disse: minha irmã, meu irmão está dizendo que não é meu irmão, o que é que eu vou fazer? Então, para podermos mostrar o quanto a falta de qualificação traz dificuldades. Parece anedota, não é verdade? História real, acontecida no Brasil. As dificuldades experienciadas dentro de uma casa espírita em que não há qualificação. Mas mesmo naquelas que são qualificadas, em que todos estão estudando, buscando compreender a mediunidade, conta Divaldo que nos idos tempos também da Mansão do Caminho, nas reuniões mediúnicas, ele diz que pode fazer um anedotário de tanta história que há, de situações que nos trazem aprendizado, que quando ocorrem, causam alarde, mas que depois trazem sorrisos por causa da comicidade. Ele disse que certo dia um espírito manifestou-se, e naquele dia, o dialogador, era a primeira vez, ele havia feito o curso, estava se preparando para o trabalho, e um dialogador experiente iria acompanhar, para poder auxiliá-lo. E ele havia aprendido, o dialogador, que estava no seu debir, era o primeiro dia, que quando um espírito se comunica e não sabe que desencarnou, nós nunca devemos falar de pronto. Primeiro é preciso nós dialogarmos, irmos conversando. Às vezes nem falamos que o espírito está morto, porque a própria espiritualidade vai mostrar. Porque ninguém morre, na verdade ele está vivo sem o corpo físico. O fato é que o dialogador levantou-se para atender o espírito, e era um espírito que não sabia que havia desencarnado. E ele começou a conversar amavelmente com o espírito, foi dialogando e foi olhando no relógio. 5, 10, 15 minutos. Quando deu 15 minutos de diálogo, que ele também havia aprendido que uma comunicação mediúnica deve durar no máximo entre 10 e 15 minutos, era o tempo já máximo da conversa. Ele, o dialogador, inexperiente, qualificado, porque tinha feito o curso, olhou para o outro, que era qualificado. Meu irmão, eu já posso dizer para o nosso irmão que ele morreu, porque estava ali no aprendizado. Então, a qualificação ela é muito importante no trabalho mediúnico, por meio do estudo que nós realizamos e da vivência do dia a dia. Mas também é preciso nós humanizarmos, que é o topo da pirâmide. Colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque enquanto nós nos colocamos distantes daquele que sofre, nós não conseguimos sentir o que ele está vivenciando. Por mais que o médium, quando dá comunicação mediúnica, ele sinta o que o espírito está sentindo, somente por meio das tarefas assistenciais é que o indivíduo desenvolve sentimentos. É preciso que o médium, na casa espírita, além do estudo, tenha também uma tarefa para realizar. Muito embora aqui nos Estados Unidos nós saibamos que existam muitas pessoas que têm um poder aquisitivo elevado, mas muitas outras estão em dificuldades, aguardando a nossa mão para poder ser distendida. Todos nós podemos agir no bem de alguma forma, descobrindo os infortúnios ocultos que se refere a Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira caridade, que é aquela que vai em busca dos que sofrem. Quando o médium alia esses 3 itens, espiritiza-se, qualifica-se
e humaniza-se, se ilumina. E começa a exercer a mediunidade com Jesus. Como o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Esse homem notável das Minas Gerais do Brasil, que pôde acender luzes por onde passou. Porque Chico Xavier, ele tornou-se o brasileiro do século XX, não por causa da sua mediunidade, por causa da sua postura no bem, o exercício da verdadeira caridade. Ele pôde nos demonstrar que é possível nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. Fosse em Pedro Leopoldo, fosse em Uberaba, Chico Xavier dedicou-se de corpo e alma para que o Evangelho de Jesus pudesse sair da sua boca, das suas mãos, pelo trabalho que realizou. E na mediunidade, nos legou mais de 400 obras de ciência, filosofia e de religião. E especialmente pelas cartas consoladoras. Quando Chico Xavier trouxe de volta parentes mortos, para poder falar a mães, pais, filhos em desespero, trazendo-lhes esperanças, para que pudessem se fortalecer na caminhada do dia a dia. Chico Xavier desenvolveu no seu coração as potencialidades da alma, no exercício da mediunidade com Jesus. Certo dia, um jornalista disse a Chico Xavier recebia as pessoas na casa espírita e beijava as mãos de todas elas. E o jornalista, curioso com aquela atitude de Chico, percebendo que ele já estava idoso, ao quebrado pelas enfermidades, Chico, você não sabe que nas mãos das pessoas estão vírus, bactérias que desenvolvem enfermidades? Sei, meu filho. E por que é que beija a mão de todas elas? O Chico olhou e disse, eu beijo as mãos porque não posso beijar os pés. Era um homem que realmente sabia o que era o exercício da verdadeira humildade. Mas não essa humildade verniz que muitas vezes nós queremos mostrar para os outros. A humildade vivenciada na intimidade do ser. Eu sou como um verme. E um dia Emmanuel apareceu a Chico, disse, Chico, Chico, o verme também tem o seu valor. E ele disse, eu sou menos que um verme. Eu sou uma grama, morre uma, nasce outra. Eu sou um cisco, porque até no nome, Francisco, tira o Fran, fica cisco, não sobra nada, mas era o cisco de Deus. O homem que nasceu como uma pequena estrela e terminou seus dias como um áspero luminífero, deixando um rastro de luz com pegadas inapagáveis, para que nós outros pudéssemos aprender a lidar também a nossa mediunidade. Uma das histórias mais belas de Chico Xavier em torno da mediunidade, para encerrarmos o nosso encontro dessa noite, se deu na cidade de Uberaba, quando Chico Xavier visitava uma família composta de 2 irmãs. Uma delas se chamava Valéria. Valéria era tetraplégica e também muda. Chico Xavier, todas as noites de terça-feira, depois do seu trabalho mediúnico, ele ia à casa de Valéria para poder visitá-la. Às vezes era pela madrugada. A irmã recebia Chico na sala. Valéria estava dormindo, e quando Chico ia chegando no quarto, ela acordava. Acordava e demonstrava pelo olhar a alegria da presença de Chico na sua casa. Ele lia o Evangelho e depois aplicava passes em Valéria, ali deitada na sua cama, espécie de um berço, com grades para que ela não pudesse cair da cama. E ele debruçava-se sobre a cama de Valéria, olhava nos seus olhos e lhe dizia, minha irmã,
Fale comigo. Eu quero que você fale comigo. Diga a palavra Jesus. Eu quero que você repita comigo. Jesus. Valéria tentava e não conseguia. E os anos foram se dobrando. Muitos anos de trabalho. Numa noite, Chico ali debruçado sobre a cama de Valéria, disse: minha filha, hoje você vai falar. Fale comigo. Repita comigo a palavra Jesus. Jesus. E ela, buscando forças, de repente, aquela voz gutural: Jesus! Jesus! A irmã de Valéria, que estava na sala, veio correndo, chorando. Chico, Chico, Valéria vai falar. E o Chico ficou em silêncio. Não disse nada para a irmã de Valéria, apenas abraçou e se despediu. Naquela mesma noite, Valéria desencarnou. Despediu-se da terra. E Chico Xavier, como um grande trabalhador do bem, que, conforme disse a música do Vansan, deixa sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, música também que ele interpreta, e numa outra que ele cantou hoje, dizendo que devemos fazer com uma mão sem que a outra veja, seguiu Chico Xavier para poder servir. Alguns anos se passaram. Um dia ele chegou da casa espírita, já morando em Uberaba, um tanto quanto cansado, desgastado, assentou-se na sala, na mesa, e debruçou-se sobre ela em oração. Quando ele percebeu a presença de um espírito, era um espírito feminino que ele não conhecia. Brilhava em luz. E o espírito começou a dar passes na região cardíaca de Chico Xavier. Ele sentiu uma paz imensa que nunca havia sentido na sua vida. Quando o espírito terminou de dar o passe, desapareceu. E a partir daquele dia, uma vez por semana, o espírito vinha visitar o Chico, dava passes na região cardíaca e desaparecia. Meses depois, Chico teve o seu primeiro infarto e foi levado às pressas para o hospital. Precisou ficar em observação na UTI. E quando ele estava sozinho pela madrugada dentro da UTI, o peito voltou a doer, como se ele estivesse tendo uma nova experiência, um novo infarto. Quando ele resolveu apertar a campainha para poder chamar uma enfermeira. Quando ia fazê-lo, eis então que ele viu a entidade espiritual ao lado da cama, que deu-lhe passes na região cardíaca e a dor desapareceu. Quando a dor sumiu, o Chico, emocionado, olhou para o espírito que permanecia de pé ao lado da cama e lhe disse: agora eu sei. Agora eu sei por que é que você me apareceu durante tantos meses, sem nada me dizer. Você estava me preparando para o que ia acontecer, não é verdade? O espírito balançou a cabeça de forma afirmativa. E Chico disse: minha irmã, eu tenho tanto que te agradecer. Poucas vezes na minha vida eu fiz o que eu vou fazer. Mas eu preciso saber qual é o seu nome. Eu quero orar por você todos os dias da minha vida. O Espírito olhou para Chico de forma e disse: para que você quer saber o meu nome? Os trabalhadores de Jesus trabalham no anonimato. Servem a Jesus. Minha irmã, é gratidão. Fale-me o seu nome. Eu jamais vou me esquecer de ti. O Espírito então olhou para ele e lhe disse: você quer o meu nome? Eu vou te dizer uma palavra e você jamais vai se esquecer de mim. Então diga: Jesus. Jesus. Era Valéria. Era Valéria que voltava do mundo espiritual para agradecer ao Chico todo o trabalho que ele havia realizado por ela durante tantos anos. A mediunidade com Jesus é assim. Hoje planta e amanhã colhe. Quando é feita de maneira despretensiosa.
Quando oferece sem esperar, recompensa. E quantas flores o médium Chico Xavier colheu da vida. Porque quando ele retornou à pátria espiritual, naquele 2002, 30 de junho, eis que Jesus de Nazaré, conforme diz o Espírito Joana de Ângeles, veio acolhê-lo. O apóstolo do amor, que retornava aos braços do amado, porque compreendeu o exercício da mediunidade com amor, com disciplina, disciplina e disciplina, com respeito, com dignidade, honestidade, responsabilidade, pontualidade e frequência. Entendeu que a mediunidade deve lapidar o nosso ser, para descobrirmos a intimidade do nosso coração, a pedra bruta e o diamante que trazemos. Porque todos nós trazemos o diamante e precisamos fazer brilhar a nossa luz. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz e de luz, para que o nosso compromisso mediúnico ele possa se transformar um dia no mediunato do Espírito Joana d'Arc. A mediunidade com Jesus e com Kardec. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. E até breve oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos.